Com grande alegria, o Cappuccino Cast já está na sua segunda temporada. Esta é a pergunta mais ouvida por nós, freis, mas eu acredito também que por muitas outras pessoas. Qual a diferença entre padre e frei? Exatamente. É sobre isso que nós iremos falar no nosso episódio de hoje do Cappuccino Cast. A diferença entre padre e frei. Por isso eu, Frei David, Frei Franciscano Capuchinho, te recebo aqui, com grande alegria, para você estar comigo neste bate-papo descontraído, legal, informativo e formativo. Frei, você está com alguém? Sim, como sempre, tenho um convidado muito especial. A você, meu irmão, minha irmã, nossa saudação franciscana de paz e bem. E a este meu convidado, também quero acolhê-lo no nosso Cappuccino Cast, Frei Cáter Vinícius. Paz e bem. Paz e bem, Frei David. É um prazer estar aqui com você nesse seu episódio do Cappuccino Cast e também aí com todos os ouvintes que te acompanham nesse trabalho. Uma grata satisfação ter você aqui conosco. Obrigado por você ter dado o seu aceite a este nosso convite para falar de um tema tão caro para nós e também, acredito, para o povo de Deus. Não, com certeza. É uma pergunta que sempre surge para todos, né? Qual que é a diferença entre padre e frei? Padre e frei podem ser a mesma coisa? Por que alguns são chamados assim e outros não? Exatamente. Né? Mas antes de chegarmos lá, eu peço sempre para o nosso convidado se apresentar. Então diga para nós, primeiramente, quem é o Cáter Vinícius, de onde ele vem, a família, a origem, fique à vontade. E enquanto isso eu vou servir um cappuccino para nós. Então, como o Frei disse, eu sou o Frei Cáter Vinícius dos Santos, eu sou natural de Guaraci, no Paraná. Essa cidade fica próxima de Londrina e Maringá, né, para a gente poder se localizar um pouco. É uma pequena cidade, 5.000 habitantes, né? E foi ali que eu nasci. Na minha paróquia de origem, nós somos uma paróquia diocesana, né? Isso é bom frisar isso. Porque eu conheci os freis graças ao trabalho missionário que eles realizaram na minha diocese de Apucarana. E a partir dessa missão, eu pude ter um contato com os freis da missão, que me encaminharam. E aí eu iniciei o meu trabalho, meu processo vocacional com os freis capuchinhos. Né, que já fazem aí 11 anos. Tanto é que eu conheci o Frei David ainda quando ele era um piazinho no ensino médio, né? Em Céu Azul. Quando nós iniciamos a caminhada, nossa turma éramos 7. Eu não era o mais velho da casa, mas era o que estava único no terceirão, como assim nós dizíamos, e o Frei Cáter, assim o Cáter, entrou para o segundo ano do ensino médio. Mas, Frei, por que você, então, decidiu pelos freis capuchinhos? Porque você era seminarista antes, né? Exatamente, Frei. É bom destacar isso também, né? Como na minha diocese, bom, pelo menos ali onde eu morava, né? Não tô querendo, a diocese inteira tem congregações religiosas. Mas onde eu morava, só conhecia a vida sacerdotal, ou seja, só os padres, as paróquias com os padres. E para mim, a igreja só tinha essa configuração, né? Depois de um filme de São Francisco de Assis, o Irmão Sol e Irmã Lua, eu entendi que eu queria viver uma coisa parecida com São Francisco. Mas para mim eu achei que era uma historinha, era um filme, alguém que viveu na sua época, morreu e acabou seu movimento. Então eu não conhecia. Então eu entrei para a diocese, fiz o acompanhamento lá. E aí nesse período que aí os freis apareceram na minha vida, né? Na missão que eles realizaram em Apucarana, onde eu estava residindo. E nessa missão eu entendi que era aquilo que eu queria, porque tinha a ver com o meu sonho de sair de casa, o motivo que me tirou de casa, que era seguir São Francisco de perto. E esse segmento era como São Francisco de verdade, né? Ou seja, Francisco não era padre. Tem uma parte no filme que é importante onde Francisco descreve isso, né? Eu não quero ser ordenado. Então, assim, essa foi o que me chamou a atenção. Eu também não entendia ser padre, mas entendi que eu queria ser um consagrado. É uma coisa diferente, mas eu entendia perfeitamente aquilo que eu queria fazer da vida. E foi por isso que eu decidi fazer um processo, conhecer os freis, e hoje estou aqui. Olha, Frei, nós convivemos juntos, moramos juntos na mesma fraternidade, aqui em Curitiba, mas olha só o que eu vou te perguntar. Quando você estava no seminário diocesano, eu creio que a sua mentalidade era ser padre.
E hoje eu sei que você não deseja exercer o ministério sacerdotal. O que aconteceu? O que pode ter mudado ou você ter descoberto? Então, Frei, na verdade, eu penso que eu não é que talvez desejasse ser padre, mas era aquilo que mais próximo se aproximava do meu desejo de ser consagrado, de estar próximo de Deus, de Jesus, no caso. E para mim o sacerdócio era isso, né? Essa entrega, essa renúncia. Então, para mim era o único caminho que eu conseguia perceber naquele momento, né? Eu não tinha tanta abrangência, tantos outros caminhos, oportunidades para poder entender isso. E quando eu ouvi o trabalho dos freis, a missão, aí eu falei assim, era isso que eu queria, até porque eu realmente sei por causa do São Francisco, né? Então, assim, isso fez com que despertasse aquilo que já existia em mim, né? Eu acho que eu não penso, como você disse, né? Você saiu, você foi para a diocese porque teria que ser padre. Não, eu queria ser realmente um consagrado. E aí era o caminho que eu tinha encontrado, até que eu descobri que existe um outro jeito de ser. Um outro jeito de ser, bonito. E deste modo, servindo a Deus como um consagrado, hoje você tem plena consciência do que é ser um consagrado não sacerdote. Mas naquele tempo, obviamente, você não tinha, como você já disse. Porém, tem algo também bonito da sua história, que você sempre teve um elan com Santa Teresinha. Ah, exatamente, exato. Porque com 14 anos de idade, eu queria ler muito sobre a história dos santos, né? Tinha todo esse fogo do início. E aí, Santa Teresinha apareceu na minha vida e foi realmente uma grande tutora na minha espiritualidade, né? Também morando em Salzburg tinha um Carmelo lá, né? Então tinha as irmãs Santa Teresinha, as carmelitas. Então, assim, foi um ambiente muito propício para desenvolver minha espiritualidade de consagrado, né? De entender que a vida é uma entrega, porque querendo ou não, isso é o que nos liga aos monges, a vida religiosa em si. Essa entrega a Jesus é uma entrega livre. Não é exatamente um fazer, uma ação especificamente, mas é uma entrega a Deus conforme Ele deseje, né? É isso que é o grande ponto da vida consagrada. É aquilo que nos distingue necessariamente de outras vocações dentro da igreja, né? E, claro, não entrando ainda no mérito ou da diferença entre padre e frei, mas vamos falar assim, mas isso não está muito próximo? E eu com certeza acredito que está próximo. E isso é muito perceptível, porque o meu desejo inicial era já estar próximo de Deus. E eu achei que o sacerdócio era esse caminho, né? E está errado isso, Frei? Você fala assim, então o padre não está próximo de Deus? Claro que está, mas é que a diferença, ela está voltada nas dimensões dessa vivência. O que o frei tem que o padre às vezes não tem? Porque às vezes ele também tem, né? Mas qual que são os pontos aí que são chaves para essa leitura, para a gente poder distinguir um e outro, né? Tá aí o primeiro ponto, é a questão de carisma, né, Frei? Você já falou bem, você era fã de Santa Teresinha. Inclusive, na minha vocação, eu pensei também pro Carmelo. Teve todo um processo aí que eu fiz, envolvi, mas eu entendi que não era a minha vocação, né? Não era. Mas, assim, tem a ver com a questão do carisma. O que o Carmelo tem que nós capuchinhos temos, né, Frei David? Qual que é a nossa distinção? O que chamou a tua atenção? O que chama a nossa... O que segura você perto de São Francisco? Francisco tinha um grande amor por Deus. E a doação de Francisco para Deus eu acho que é a chave de leitura para a minha consagração, né? Francisco, ele queria viver esse ideal de estar próximo a Deus de uma maneira radical, né? Ele tinha esse desejo de voltar às origens da vida consagrada também, né? Pensando na vida consagrada lá em 400 depois de Cristo, e não a vida consagrada já depois do Concílio de Trento, né? Isso é muito importante, essa vivência radical, viver o carisma, viver uma vocação e se entender vocacionado também, né? Entender o chamado e entender que existe um espaço na igreja que necessitava dele, né? Um espaço que às vezes não é tão claro, porque a vida consagrada tem a ver com isso, não é com clareza, ela tem a ver com mistério. Está no catecismo da igreja, que a vida religiosa consagrada, ela pertence ao corpo da santidade da igreja, né? Então, o que significa isso, né? Qual que é a nossa missão de levar para os outros católicos, as outras pessoas que não vivem a nossa vocação, o que nós temos para transportar para elas, né? Quais são os valores que nós transmitimos à nossa existência? Então, isso sempre me chamou a atenção, né? E o carisma capuchinho é isso, Frei. É estar com as pessoas, em primeiro lugar, né? Conviver com elas. É fazer com que elas se aproximem de Deus como nós nos aproximamos.
Se o capuchinho ele consegue conduzir a pessoa para Deus do jeito que, da nossa simplicidade, com o nosso jeito fraterno de ser, a gente está fazendo um bem muito grande para a igreja. Né? Não é necessariamente fazer coisas, mas é permitir que as pessoas participem no nosso ser, no nosso modo de ser capuchinho. Né? Às vezes os freis sempre falam sobre a questão de confissão ser um carisma franciscano, um carisma capuchinho, né? Os freis são confessionário. Mas a confissão pertence ao corpo da igreja como um todo, né? Mas se existe um modo capuchinho de confessar, aí sim existe um jeito capuchinho de ser, né? A confissão pertence ao padre diocesano, ao padre carmelita, ao padre de com qual congregação pertencer. Mas existe um modo de ser que é nosso. E isso sim tem que ser muito frisado, né? Isso tem a ver com carisma, com identidade. Tá vendo, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos acompanhando no Cappuccino Cast? Com o Frei Cáter estamos aí desdobrando esta pergunta que muitas vezes cala no coração. Mas qual a diferença de padre e frei? O que um faz, o que o outro não faz, o que é? É isso que nós estamos aqui para conversar com ele. E agora eu volto sim nessa questão que com certeza você deve estar pensando. Mas frei, o que é consagrado? Esse negócio aí, vocês se consagram Nossa Senhora? Como é que é essa consagração? Então, Frei David, vamos fazer um passeio histórico agora, vamos tá bom? lá. Então, a vida religiosa, ela surge no ano 400 ali, naquele período histórico, onde o catolicismo se torna uma religião oficial do Império Romano, né? O que acontece? Com isso é muito positivo, tem muitas conversões, mas ao mesmo tempo, também existe um certo desmanzelo da vida de fé, né? Existe, claro, muita gente entrou, não fez uma catequese, um aprofundamento como tinha antigamente. Entrou na igreja. Exatamente, na igreja. A perseguição acabou, né? O que fortalecia o cristianismo original era a perseguição, o martírio, o testemunho de várias vidas santas. E de repente isso acaba. E aí surge, então, uma inquietação em algumas pessoas, né? De perceberem isso na igreja. A igreja tá meio que se associando ao mundo, ou se adaptando ao mundo. Então, algumas pessoas falam assim, não, a gente quer sair daqui e quer viver uma vida mais radical, né? Então, eles saem, primeiro uma pessoa que sai, outra pessoa, e aí o que acontece? Em torno dessas pessoas, surgem outras pessoas que se interessam, e aí vão também viver com essas pessoas no isolamento. Então, o primeiro ponto é fuga mundis, né? Eles fogem do mundo para não se associar ao mundo. A vida consagrada nasce assim. Por quê? Para viver o primado absoluto, uma vivência radical para Deus que se radifica no nosso batismo, né? Isso é muito importante, depois a gente vai falar sobre isso de novo, batismo, né? Beleza. Passaram muito tempo depois, a igreja entendeu, acolheu essa vida que estava nascendo, né? E aí lá surge o movimento franciscano e diversos outros movimentos religiosos que também se apropriam dessa vivência de radicalidade, de fugir do mundo, de ver uma vida cristã mais radical, diferente dos outros cristãos, né? E aí a igreja, para tentar controlar, ela cria então a questão dos 3 votos religiosos, né? Isso mesmo, pobreza, castidade e obediência. Então a nossa consagração é a Deus, porque a gente quer viver para Ele, mas também perpassa aquilo que a igreja deseja de um consagrado, que são os 3 votos, né? Os 3 votos religiosos. Não que esses 3 votos religiosos, eles sejam tudo que a vida consagrada é. Isso tem uma distinção também, né? Nós somos mais que os 3 votos religiosos, porque se a gente ficar só nos votos religiosos, nós vamos nos tornar um fazer. E o ser consagrado é ser, é pertencer a Deus. Nós pertencemos a Deus, né? Para o louvor e glória da Santíssima Trindade, eu, Frei Cáter Vinícius dos Santos, você, Frei David Naime Fioravante, nos consagramos de coração a Deus Pai Onipotente, né? Então é sempre a Deus em primeiro lugar. E depois tem os meios, que daí são os votos religiosos, para que a gente possa viver radicalmente esse desejo que nós temos de consagração a Deus. É buscar estar com o sagrado. Com o sagrado, né? Buscar estar com o sagrado. Não é uma profissão, é uma vocação, é um chamado. Portanto, são 24 horas da nossa existência buscando ser de Deus. Isso? Exatamente. É a nossa oferta diária, né? Nós somos isso que nós somos. Nós ofertamos diariamente tudo que fazemos para que seja para Deus, né? O consagrado não é uma profissão. Não é o fazer só. Não é só estar na capela e rezar. Não é só estar na liturgia. Não é só fazer um trabalho. Mas é a vida inteira. É tudo o que ele faz. É para ser para louvor a Deus.
E as pessoas precisam reconhecer isso em nós. Exatamente. Esse é o desafio. Exatamente. É isso que é a grande questão. E aí, já voltando de novo à grande pergunta, porque o padre também vive isso, ele também é convidado a viver dessa maneira, né? A grande diferença, e aquilo que a gente pode já pontuar pro ouvinte entender, é que a questão que o padre ele tem os ministérios, né? Ele vive aí a partir da sua vivência com os sacramentos, coisa que um religioso não necessariamente precisa ter na sua vida, né? Ele não precisa ser um padre. Claro que, vida dos sacramentos, todos nós precisamos de sacramentos, né? Mas ser padre não pertence a toda a vida religiosa, né? Ela é uma vocação particular. Como a vida consagrada é uma vocação, o matrimônio é uma vocação, o sacerdócio também é uma vocação. Só que a vida consagrada e o sacerdócio podem coexistir, né? Não significa que um é o fim do outro ou que um é um instrumento do outro. Não, isso é uma coisa diferente, né? Neste tempo histórico, então, voltando lá 400 anos depois de Cristo, nós temos essas pessoas que realmente ficam desacorçoadas, né, assim, com essa situação da igreja estar buscando viver conforme o mundo assim o quer, desprezando o evangelho, desprezando os valores de Cristo para poder assimilar outros valores. A busca primordial da vida consagrada é perseguir o Cristo, buscar o Cristo. E aí, então, os carismas são formas de vida que nós temos de fazer esse caminho. Exatamente, Frei. Eu acho que você pontua muito bem isso. Porque os carismas são uma maneira que cada pessoa, ou os padres, né, que a gente pode chamar desse jeito, ou os fundadores, acharam que era a maneira certa de viver o cristianismo, certo, em sua totalidade, né? É como se fosse uma lupa colocada no cristianismo, e cada um tem uma específica que brilha alguma coisa, que era o que o carisma tinha a ver com aquela vida, né? Os monges que tinham essa vivência mais radical da solidão, né? Uma vivência de cultivo puro a Deus. Nós somos de vida ativa, que é, além da nossa consagração, que é a vida mista, de viver a questão da oração, de uma vida meio monástica, não totalmente, mas também tem um apostolado, porque Francisco queria evangelizar as pessoas, né? Mas cada congregação ela carrega consigo um tesouro, essa lupa de ver o cristianismo, de pontuar uma questão específica que talvez faltava naquele momento histórico e que serviu para ajudar os cristãos naquele momento, né? Então, algumas congregações, e aí isso é muito importante, fala-se que hoje em dia a vida religiosa está em crise, né? Porque alguns trabalhos que eram da vida religiosa no início estão desaparecendo. A questão da educação, os hospitais. Claro que isso haverá sempre necessidade disso em alguns pontos, né? Só que a vida consagrada, ela não se volta só para um trabalho específico. Ela não é só um fazer, Frei, né? Ela é muito mais do que isso, é o ser. Nós temos que pontuar isso, né? Essa questão de entrega a Jesus, de perseguir Jesus, o seu caminho, e ao mesmo tempo ser isso, né? Ser esse sinal de Deus naquele local, independente do seu trabalho. Se a congregação se volta por uma questão de educação, se um dia não precisar mais, não precisa ela morrer necessariamente. Ela tem que se adaptar àquilo que a necessidade do povo necessita naquele momento, né? Graças a Deus, os fundadores, eles têm essa noção, né? Os escritos são realmente permeados dessa entrega a Deus, de uma missão específica, claro, mas também abertos àquilo que Deus se inspira, né? Porque a nossa vida, ela não tá morta ou tá acabada, né? Ela continua, tá em desenvolvimento. E os consagrados estão aí para tentar ajudar a igreja sempre a encontrar o caminho, a sempre viver essa radicalidade a Deus, essa entrega, em qualquer lugar que estiver, em qualquer situação que aparecer. O carisma é uma palavra que vem do grego charis, que significa graça. E essa graça nós entendemos que vem do Espírito Santo, que conduz a Igreja de Cristo, que é o sonho do Pai, colocando a Santíssima Trindade no jogo, vamos dizer assim. Portanto, os fundadores, como você bem disse, eles tiveram alguma percepção para responder a alguma necessidade do seu tempo, conforme o Espírito Santo conduzia? Como que a gente pode entender isso? Vamos pensar em São Francisco de Assis, então, vamos lá, que a gente conhece bem. Francisco estava numa época também ali de grande poder da igreja, né? A época de Francisco ela é pontuada. O Papa vigente era um grande influente, estava com todo o domínio.
E Francisco percebeu de novo, como em 400, que a igreja também estava meio que desfacelando, estava meio que capengando. Então Francisco pensa assim, eu quero viver mais radicalmente isso, eu sinto isso, um amor pelos pobres, e viver como os apóstolos viviam, né? Sem lugar próprio, sem uma estabilidade, mas anunciando o evangelho, anunciando a salvação. Francisco queria isso. E mesmo não sendo ordenado, ele anunciava a penitência, ou seja, uma conversão. Eu penso que isso era quase São João Batista, né? Que anunciava uma conversão para as pessoas daquela época. E ele fazia isso com os freis também que acompanhavam. Aí as pessoas viam aquilo, se comoviam com essa experiência, aquilo que Francisco transmitia. E assim começou a surgir toda a família franciscana, que é importantíssima nesse período. Mas também a inspiração da vida consagrada como nós entendemos hoje, né? Então Francisco, ele realmente dá um apoio para a igreja naquele momento, né? Ele vê uma situação específica e ajuda. Domingos, por exemplo, que é um grande amigo de São Francisco, São Domingos, ele já entende que a pregação era o caminho. Uma pregação da doutrina da fé, necessariamente, né? Entendeu? Era evangelizar, catequizar. E Domingos e o grupo dele fazem isso, né? Os dominicanos. Então, eles se distinguem de São Francisco por causa disso. Francisco queria uma simplicidade, era voltado para o povo. E São Domingos, ele queria radicalizar radicalizar, na verdade, né? As heresias. Então, assim, a igreja, ela sempre vive com isso. A vida consagrada, ela surge para apoiar a igreja em determinados problemas ou dificuldades que ela está enfrentando, né? Se a evangelização da época de São Francisco não tocava os pobres, não chegava até eles, Francisco surgiu para ajudar. Se a igreja está passando por dificuldades na sua doutrina, aparece São Domingos com a família dele para ajudar a igreja também nesse ponto. Se depois lá a igreja na França está passando por dificuldades com a questão dos pobres de novo, a educação, surge Santa Luísa Marilac com São Vicente para ajudar também. Então a vida religiosa, ela sempre dá um vigor novo para a igreja, né? Ela sempre abre portas, ela mostra um caminho que está necessitando naquele momento e consegue apoio de muitas pessoas de vocações que surgem para aquilo, né? Porque, igual você falou, o Espírito Santo está suscitando, está sempre suscitando coisas novas. E ele suscita também nessas pessoas, nesses fundadores, mas também em torno dele pessoas que também querem estar envolvidas, né? Que querem entregar a sua vida para esse trabalho, para essa missão. Aqui eu me recordo de duas passagens das Sagradas Escrituras que eu acredito que nós podemos colocar também em acordo com esta nossa fala, principalmente voltada aos carismas, congregações, fundações e assim por diante. O primeiro é que cada carisma parece ser um novo Pentecostes. É como que o Espírito Santo suscita esses dons, essas graças, esses carismas. Mas também eu lembro que Jesus fala assim, que virá o Espírito Santo, que falará por vós, falará em vós, né? Ou seja, Jesus não deixou isso explicado para nós, de fazermos, de respondermos a esses sinais dos tempos, diferente do que ele já deixou para o sacramento da ordem, né? Dos padres. Então, já começamos a fazer uma distinção por aqui e afirmar que é o Espírito Santo que conduz a igreja. Exato, isso mesmo, Frei. Olha, é importante. Antigamente, pensava-se que a vida religiosa consagrada, ela foi fundada por Jesus. Era uma ideia. E que, na verdade, isso não tem comprovação bíblica, na verdade. Os textos que são usados para falar os nossos votos, eles também servem para a vida do leigo, para a vida do solteiro, para a vida do casado, para a vida do padre. Os votos fazem sentido para os leigos? Não, eu estou falando dos textos evangélicos que fundamentam os nossos votos, eles também servem para todo tipo de vida, né? Então, por um momento, a vida consagrada achou que ela é fundada por Jesus, né? Só que é estranho pensar dessa maneira, porque se fosse assim, então já deveriam surgir grupos naquele momento ali, junto com o sacerdócio, junto com os outros sacramentos, confissão, eucaristia, já deveriam surgir grupos religiosos. E isso a gente não tem como ter uma prova sobre esses grupos, né? Grupos religiosos já formados na época de Jesus, depois de Jesus no caso, né? O evento pós-pascal. Não, a gente não tem isso. Isso vai surgir realmente em 400, né? Então, assim, a vida religiosa, ela tem uma fundamentação bíblica, sim, mas não é fundada por Jesus, né? Não explicitamente, pelo menos. Então, isso é muito importante, enquanto o sacerdócio já é fundado por Jesus. A gente celebra isso na Quinta-feira Santa, né? A instituição da Eucaristia e, consequentemente, do sacerdote, né?
e a vida religiosa não. Então isso já é muito bom pontuar mesmo, Frei. Então a vida religiosa, ela surge depois. Por mais que a consagração talvez já exista, né, individualmente em pessoas, né? A Virgem Maria é um sinal explícito disso, né? Nossa Senhora, na sua consagração de vida, ela é o primeiro sinal de vida consagrada com toda a certeza que a igreja tem de uma pessoa consagrada mesmo antes mesmo da ressurreição de Jesus, né? A sua decisão de acolher o Filho de Deus, de levar consigo e cuidar dele, e permanecer sempre intacta, né? Fiel à sua vocação, isso é um sinal de consagração, isso a gente não tem dúvida, mas não um grupo que surgiu com Maria, né? Outras mulheres que foram ali para se fundar e fazer uma vida religiosa. Isso a gente não tem de jeito nenhum. Então, de fato, fundação. Jesus fundamenta o sacerdócio. Ok. Jesus fundamenta a vida religiosa? Não. Existem textos que se baseiam para a vida religiosa na Bíblia? Sim, e muitos, né? Como também tem para a Eucaristia. Então, assim, a fundamentação, essa é a distinção, primeira distinção, fundamentação bíblica, né, Frei? Você já falou tudo, é isso mesmo. Jesus fundamenta o sacerdócio e a vida consagrada não está explicitamente ali. E é interessante também porque até o ano de 400 a gente tem muito presente a figura do padre e dos bispos, né? Padre e bispos nas comunidades. Não tem muito essa questão do leigo, né? Não tem essa questão do leigo, de uma pessoa comum. Ela ia lá chamar o padre, chamar o bispo para isso, para aquilo, mas ela efetivamente fazer alguma coisa era difícil. Então, acredito também que a vida consagrada vem em conta disso. E para responder a um grande sinal dos tempos, como já mencionamos, que essa igreja está um pouco desviada, né, dos princípios de Cristo, dos seus valores, aceitando tudo que vem. E, peraí, tem coisas que a gente precisa conservar. Mas nessa radicalidade, então, nós vivemos radicais. Mas a gente fala tanto para não ser radical, por que agora a gente vai ser radical? Já ouviu, né? A gente está vivendo o radicalismo, temos que evitar o radicalismo. Por que esse radical é positivo? Bom, é que o nosso radicalismo é diferente de qualquer outro tipo de radicalismo, né, Frei? Nosso radicalismo é viver necessariamente, de maneira mais profunda, aquilo que todo batizado deveria viver, né? É porque a nossa consagração, ela se baseia no batismo. Os nossos votos também se baseiam no batismo, né? Então, nós queremos viver na nossa vida todo o evangelho, né? Não só uma parte dele, não só os votos religiosos. Isso é muito importante destacar. A gente quer viver o amor a Deus perfeito, um amor perfeito, e ao mesmo tempo viver esse amor com os nossos irmãos, de maneira radical, né? E entendendo que Jesus fala para amar os inimigos também, né? Não só os amigos, não só aqueles que são queridos, mas esse amor que doa a vida, que é capaz de realmente se entregar, de sair de si, de sair do seu aconchego, da sua casa, né? Da sua família, e ir para outro lugar, para um lugar que você talvez não conhece, que você não viveu, para poder viver essa fé lá, com outras pessoas que talvez precisem disso. Então o radicalismo é realmente a vivência daquele desejo que nos impulsionou a sair de casa, né? Daquele elan que nos chamou, dessa vocação que fala para que a gente possa realmente ser um sinal na vida das outras pessoas, né? Esse radicalismo não é um radicalismo que vai tentar as pessoas a viverem... Extremismo. Exatamente, não é um extremismo, né, Frei? Mas é essa vivência do evangelho, vivência radical do evangelho. Então, a vivência radical do evangelho é amar sem medida, mais do que tudo, é amar sem medida, não é necessariamente uma obrigação. Jesus não fala assim, quem quiser me seguir... Jesus fala, na verdade, né? Quem quiser me seguir. Ele não fala, todos são obrigados a me seguir. Né? É uma proposta. Exatamente. E nós, consagrados, nós desejamos seguir Jesus. Essa é a diferença. Nós desejamos de verdade. No fundo, nós desejamos que esse seguimento aconteça perfeitamente, né? Claro, com nossas limitações, com tudo o que compete à nossa vida, mas desejamos estar sempre atrás de Jesus, né? Ele vai na nossa frente, nós estamos atrás dele. Que ele vai nos impulsionando, vai abrindo os caminhos, vai nos orientando, né? E aí onde a vida religiosa vai estar, né? Onde Jesus quiser que ela esteja, né? Onde ele suscitar uma necessidade, onde ele precisar, a vida consagrada tem que estar lá, né? Para acompanhar o mestre. E é muito bonito da gente perceber na história das fundações de congregação, ordens, assim por diante, como que os fundadores sempre colocam Jesus no centro. Jesus no centro. Tenho aquela necessidade para responder tal, mas é Jesus. É tudo pautado em Jesus, na vida de Jesus. Mas às vezes nós perdemos isso, né? E a gente quer colocar o nosso fundador na frente de Jesus.
Ou às vezes até pior, Frei, nós perdemos até o sentido da consagração, o que é mais triste, inclusive. Às vezes nós pensamos que a nossa consagração tem muito a ver com o nosso fazer, né? E também com os votos. As pessoas pensam que o consagrado é aquele que vive os votos só, né? Pobreza, castidade e obediência. Ou que faz uma determinada função, né? As irmãs cuidam de escolas, alguns cuidam de hospitais, trabalho paroquial, né? E pensam que a vida consagrada é só isso. Mas a vida consagrada é seguimento em primeiro lugar. Seguimento de Jesus. Então, quando Jesus sai do foco e só temos atividades para fazer, só temos pastoral, só temos trabalho, quando esse trabalho acaba ou ele entra em crise, a vida consagrada também entra em crise. Porque ela não se entendeu o caminho que ela deveria tomar, que é estar atrás de Jesus o tempo todo. Né? O nosso batismo, a nossa consagração, o nosso batismo é a expressão disso. Né? Dessa entrega radical, para mostrar essa presença de Jesus que continua, mesmo quando nós somos considerados inúteis, Frei. Mesmo quando o Frei não produz mais, o consagrado não produz mais, ele não faz mais. Porque o que vale é o nosso ser, a nossa entrega consciente. É o motivo que nos tira todo dia da cama. Né? É isso que vale no consagrado. E não só a sua atividade pastoral ou o seu trabalho. Né? Se a gente focar só nos votos ou só nas nossas ações, nas nossas estruturas, a vida consagrada vai estar sempre em crise, porque ela nunca vai se entender como ela deveria ser. Né? Qual que foi o desejo que levou São Francisco a sair de vida, a mudar a sua vida? Foi Jesus. Não foi porque ele queria assim, eu quero ficar pobre agora, eu quero viver uma vida louca. Não. Foi porque ele queria seguir, ele entendia que Jesus ia fazer isso se estivesse ali. Então ele queria estar perto de Jesus, fazendo como Jesus faria. Né? E claro, o mundo mudou, a nossa vida também mudou, mas é isso mesmo, a consagração tem que mudar, né? Ou melhor, não a consagração, mas o modo como nós vivemos ela. Porque se a gente ficar preso ao tempo, nós também seremos fadados também a desaparecer, como as coisas também desaparecem com o tempo. Né? Olha só, hein, meu irmão, minha irmã, como é profunda essa questão da diferença do Padre Frei. Aqui hoje você está tendo essa oportunidade, nesta nossa partilha, nossa conversa, de aprofundar ainda mais e você também ter elementos para dizer qual a diferença de padre e frei. Estamos aqui com o Frei Cáter falando sobre essa questão, mas principalmente agora pautado na vida religiosa, nesta construção histórica da vida religiosa. Santa Clara de Assis tem uma frase lindíssima que todos nós sempre somos exortados a relembrar. Não perca de vista seu ponto de partida. Não perca de vista seu ponto de partida. E como realmente nós fazermos esta prática para não perdermos de vista o ponto de partida do nosso fundador? E super, super interessante, Frei. Porque, de fato, para a gente entender a vida consagrada, eu acho que a gente precisa pensar em vocação também, né? Pensar que cada um de nós, na nossa vida, nos sentimos chamados por Deus para viver dessa maneira, de certa maneira. E essa vocação, ela sempre surge pelo desejo de estar próximo dele. Eu tenho certeza que a maioria dos freis vão sempre entender isso. Por mais que chamou atenção o padre que celebrava a missa, chamou atenção aquele frei que fazia a missão ou que pegava as esmolas. Mas, de certa maneira, o que nos chamou a atenção mesmo era Jesus, era a presença dele ali escondida, era o sinal da sua presença. E aí ele chama a gente para um carisma específico, Frei, porque ele também sabe aquilo que ele criou, né? Como bom artista, ele sabe quais são as nossas capacidades, as nossas intuições, o nosso próprio ser. E ele coloca a gente dentro de um carisma onde existe uma figura que se destacou por algum motivo, né? Que é o nosso fundador. E a partir dele, nós entendemos aspectos dessa vivência, que são os valores, né? Os valores que nós cultivamos aí no nosso dia a dia. E viver isso, Frei, é exatamente se aproximar de Jesus. Eu acho que não tem como errar. Se nós estivermos sempre com Jesus, né, com a nossa vida de oração, com a nossa prática de existência, né, a gente não se afasta dele, não se afasta do nosso carisma. Porque o carisma, como eu falei, ele não é uma coisa semicerrada, fechada. Existem valores que são, assim, fixos, né? Mas não é só isso. Cada frei, cada pessoa carrega consigo uma expressão própria desse carisma. Isso não invalida o carisma do fundador. Pelo contrário, enriquece esse carisma, né? Então, assim,
o foco tem que ser sempre essa, a ligação da pessoa com Jesus. Se ela realmente estiver conectada com Jesus, ela não vai escapar do carisma dela, ela não vai fugir do fundador, ela vai estar sempre no caminho certo. Agora, se ela deixar Jesus, igual eu falei, deixar Jesus e pegar nas obras, só pegar no seu trabalho de evangelização, no seu trabalho que ela realiza, aí sim pode acontecer um grande problema, onde o consagrado, em vez de levar Jesus, levar a igreja, ele leva a si mesmo. E aí ele só tem a ver com ele, né? Sobre a sua expressão, seu modo de ser, o como ele faz. E aí estaria um grande erro, um grande desvio de verdade da vida religiosa, né? Uma coisa belíssima também, ainda voltada para o carisma, é que nem Jesus agradou todo mundo. Também nós não vamos agradar. Mas quando o Espírito Santo suscita o franciscanismo, os agustinianos, os carmelitas, os salesianos, e assim vai, as congregações, cada pessoa se identifica com aquela forma de vida, como você estava já pontuando inicialmente. Há uma correspondência de personalidade. E querendo ou não, esse é um modo da gente agregar o máximo possível de pessoas dentro de uma mesma mensagem, que é o Evangelho. Exatamente, Frei. Tem um autor, o C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia, que também ele fala um pouco sobre teologia, né? E ele fala sobre a questão da Trindade. Ele vai falar sobre como explicar o Espírito Santo, né? Porque ele fala assim, às vezes é uma figura, a gente pode pensar em música, porque tem 3 elementos, então seria muito interessante. Não vou mencionar os elementos aqui que eu esqueci. Mas sobrevivência de família. Então tem o pai, a mãe e tem a criança, né? São 3 pessoas. Mas mais do que isso, existe uma empresa. Então existe você, que é o funcionário, existe essa empresa. E é possível sentir um espírito daquela empresa, um modo de ser daquela empresa, né? Que é o Espírito Santo ali. Na verdade é isso, esse sentir, né? Não existe, não dá pra ver, não é tocável, não é palpável, mas a pessoa que entra ali, ela sente isso, né? E falar sobre carisma, Frei, é falar sobre isso, é exatamente isso, né? Existe uma casa religiosa, existe a pessoa que é vocacionada e ela sente pertencente àquele espírito, né? Ou seja, aquele carisma, aquele sentido, aquela lupa que lê o cristianismo. E por isso que ela se encaixa tão bem, por isso que ela se realiza ali, né? É por isso que, assim, ela encontra seu lugar. E às vezes, claro, tem toda a aventura de descobrir esse local, né? Por isso, assim, jovem, você que está acompanhando a gente, procure entender também. Às vezes você fala assim, eu não quero isso, eu não me identifico com isso, mas talvez existam outras oportunidades para você encontrar seu local na igreja, né? A vocação é muito abrangente, a igreja tem muitos carismas, inclusive incontáveis que nem eu saberia, e aposto que o David também não saberia, que talvez você possa se encaixar, né? Às vezes está perto de você, às vezes está muito longe de você. Às vezes Deus coloca na sua vida sem querer, como aconteceu na minha também, né? Mas é sempre isso. Então existe mesmo um espírito ou uma tendência a pertencer àquele local, né? E é isso que é vocação, né, Frei? A gente entende que Deus chama e Ele chama para alguma coisa. Então provavelmente Ele chama esse jovem para pertencer a algum local. Isso é muito claro. Agora, qual será esse local? Muito discernimento, muita oração, né? Muito acompanhamento com a congregação também, né? Conversando, entendendo, visitando e sentindo também, né? Sentindo. Isso porque Deus nos quer próximo dele, né? Desde sempre Ele quis fazer essa aliança de amor e ela só foi consumada em nosso Senhor Jesus Cristo, que é a revelação plena desse amor. Portanto, quando falamos de vocação, é um chamado para estarmos perto do Senhor, estarmos junto dele, de onde nós nunca devemos sair. E as congregações religiosas, nós religiosos, somos que como setas, né? Setas, para dizer, é possível, vem cá, é possível, né? E nós estamos dizendo da vida religiosa voltada a freira, irmão, irmã, monge e tudo mais, mas também a vocação, a vida matrimonial, né? Também toda a vocação, mas hoje especificamente estamos falando da diferença de padre e frei. Frei, mas o padre também, ele pode ser um padre franciscano, um padre, não sei se diz teresiniano, que segue Santa Teresinha, um padre agustiniano. E aí, como que a gente entende então, Frei? Então é bom entender que é a primeira coisa. O padre tem o sacramento da ordem. Isso já vamos pontuar essa distinção. Quem é padre? Aquele que possui o sacramento da ordem. Que ele pertence ao clero. Essa é outra distinção também. Aí o que acontece? A vida religiosa consagrada, ela não é um sacramento em primeiro lugar,
né? Mas ela é uma consagração de vida, que decidiu a viver em certas circunstâncias. Então vamos lá, vida fraterno-comunitária, são pontos importantes. Então o religioso, ele não vai viver sozinho, como um padre diocesano talvez pudesse viver, né? Como é possível a gente conhecer algum padre que vive sozinho? Na minha cidade, o meu pároco vive sozinho, porque é uma prática comum da vida do padre diocesano, né? Que não é religioso. Mas os religiosos vão viver sempre em comunidade, ou vão buscar ter uma comunidade próxima, talvez não vivam ali juntos, mas vivem próximos, né? Então, que possam se encontrar de vez em quando, né? A oração comum, que é importante, a vivência da oração, que o padre também pode ter, principalmente porque nós fazemos a oração da igreja, é uma oração que pertence à igreja, né? A gente não faz uma oração especial ou diferente. Claro que a gente tem as nossas devoções próprias, né? São Francisco, Santa Clara, os nossos santos, mas existe o arroz e feijão de cada dia, que é a nossa oração da igreja, como toda a igreja deveria rezar, e reza, inclusive. Depois disso, vem a vivência dos votos religiosos, e aí, pobreza, castidade e obediência, que todos os religiosos consagrados fazem, né? E que o padre diocesano, ele vive isso, né? Claro, porque ele é obediente ao seu bispo, ele é casto, né? Ele tem a questão do celibato, na verdade, que é uma distinção entre celibato e castidade, que até poderia falar sobre isso em outro podcast, né? E a questão da pobreza, né? Que também é viver conforme a renda do local. Isso é muito importante, porque a pobreza não significa que o padre vai viver na miséria, e nem que o religioso vive na miséria. Especialmente para nós franciscanos, que o nosso voto é sem propriedade, não é nem pobreza, na verdade, né? Sem nada de próprio nós professamos. Então, assim, é viver com aquilo que tem. Se a comunidade é rica, então, a gente não vai viver com tudo que pode também, né? Não é o máximo mínimo necessário e não o máximo permitido. Exatamente. Não precisa a gente esbanjar, mas a gente não vai ser miserável, né? Mas se a gente for para uma situação onde a comunidade é pobre, a gente vai ver conforme a comunidade vive, né? A gente não vai se distinguir ou se destacar dela, né? Então isso também pertence ao padre, né? Não é só a nós. Porque no fundo, o sacerdócio, como nós entendemos hoje em dia, ele participa da vida religiosa, basicamente. Ele tem que participar. A estrutura da igreja hoje em dia é assim. Mas situações onde o padre pode casar, por exemplo, né? Não no nosso catolicismo romano, mas ainda na igreja católica existem lugares onde os padres são casados. Então, essa é uma distinção. O religioso, mesmo que fosse liberado a questão do casamento, pro padre, ele não se casaria. Mesmo o religioso sendo padre. Exatamente. O frei sendo padre. O frei padre não se casaria, porque nós fazemos voto de castidade, não celibato, né? O celibato tem a ver com não se envolver com essa situação sexual, né? Não fazer isso. Mas a castidade é realmente essa consagração, essa entrega. Eu pertenço a Deus e não pertenço a mais ninguém. Não vai existir nenhum outro amor que vai estar ali, né? Para fazer uma implicação, para substituir o amor de Deus. Porque caso eu precise sair desse local, eu posso ir tranquilo, em paz. Né? Eu não vou deixar uma criança, uma família... Eu vou ir livre, né? A liberdade da vida consagrada é essa. Os nossos votos servem para nos libertar, para deixarmos livres para que, quando necessitarem de nós, a gente possa ir e possa ir em paz, né? Por isso que padre é vocação, frei é vocação. Frei é uma vocação de ser, padre é uma vocação de ser e servir. Aí, quando nós falamos, então, esse frei é padre, é porque então ele é um religioso que se coloca à disposição para servir a igreja, principalmente na questão sacramental. Agora, quando é um frei, não sacerdote, ele tem outros trabalhos. Isso, exatamente. E aí vai depender muito do carisma do frei também, né? Tem os serviços próprios da igreja, né? Nós aqui das Mercês, a gente atende a questão das bênçãos, né? Bênção de pessoas, de veículos, de animais. Mas não é só padre que pode abençoar? Então, não é só o padre, não. Os freis também podem. A irmã também pode. Se você conhece alguma irmã religiosa, peça para te abençoar, porque ela também pode te abençoar, né? É que o consagrado, isso vai muito da fé das pessoas, né? O consagrado também que está ligado com a sua vivência, com a sua consagração, de estar consagrado. Então ele também pode transmitir essas graças, né? Até porque as bênçãos, nesse sentido, não são sacramentos, né, Frei? A gente tem que considerar isso também, não é um sacramento.
um religioso que não é padre não vai ouvir sua confissão, né? Que isso seria um sacramento. Mas te abençoar, te orientar, falar com você, visitar sua casa, conversar, isso ele pode fazer, né? Estar com você na sua dificuldade, ele também pode, né? Então, aí a questão das exéquias, né, Frei? A gente tem que pontuar também que o Frei pode fazer, não precisa só o padre, né? A questão também de aula, de retiro, né? E outros trabalhos, não só voltados à igreja também, né? Um psicólogo, um assistente social, um farmacêutico, por que não, né? Nada impede o religioso de fazer uma outra função que não seja eclesial, né? Não existe um impedimento. Desde que seja honesto o seu trabalho, né? Se for honesto, tá tudo bem. Se ele conseguir fazer honestamente, isso se não prender ele, porque essa é a grande questão, se o trabalho prende ele a tal ponto que ele não consegue ver sua consagração, não consegue estar com os seus irmãos, não consegue viver na vida fraterna, aí sim seria uma grande complicação para a sua vivência, né? Em primeiro lugar, nós somos freis porque estamos nessa fraternidade, até porque a fraternidade nos reconhece como frei, né? É o outro frei que olha para você e fala assim, você é frei de verdade, você pertence a esse local. Porque muitas vezes lá fora, as pessoas não têm esse conhecimento, né? E aí vai fazer essa distinção muito clara entre frei e padre, ou tal, que cada um pode fazer ou não. Mas dentro da nossa fraternidade, da nossa casa, nós somos todos irmãos, por causa da nossa consagração que nós fazemos. E é muito bonito da gente ver que, antigamente, os freis irmãos não sacerdotes sentavam numa mesa. Os freis sacerdotes sentavam juntos em uma mesa. Hoje não. Hoje mudou essa questão, principalmente com o Concílio Vaticano II, onde a igreja ela não pode ser vista de um modo hierárquico piramidal, mas sim todos no mesmo horizonte, porque todos somos primeiramente batizados. É a parte comum de todos nós, né, Frei David? Somos todos batizados, exato. Isso não tem distinção. E a consagração religiosa é aquilo que dá o sustento da vida sacerdotal também dos freis padres, né? Isso tem que ficar muito claro. Não é uma contraposição. Uma vocação e a outra não são complementares. Elas existem por si e vão continuar existindo por si, né? Só que ao mesmo tempo, o frei padre, ele exerce o seu ministério porque existe uma fraternidade que apoia ele, né? Ele está apoiado nessa fraternidade. Porque se um dia acontecer que ele precisar faltar, ele não está bem, ele tem a quem recorrer. Diferente de um padre que seja secular, ou seja, que não seja uma congregação religiosa, que mora sozinho, né? Se ele passa mal vivendo sozinho, quem vai socorrer ele, né? A gente tem a questão do apoio dos nossos irmãos que estão ali conosco, que partilham nossos trabalhos, que partilham a vivência da nossa fé, que partilham a nossa vocação, né? Então isso é também uma coisa que se destaca da vida religiosa e do sacerdócio, né? E assim, eu sou um frei em preparação à vida sacerdotal, porque sinto esse chamado junto da vida religiosa. E até falo que, primeiramente, eu quero ser padre antes de ser frei. Deus que me colocou nesse negócio de ser frei, né? De um jeito que eu nem imaginava, como também o Frei Cáter nem imaginava. Deus tem seus caminhos e quando estamos abertos à graça, somos sensíveis a esses sinais. Mas o Frei Cáter é um frei que não deseja ser sacerdote. Exatamente, eu não senti esse chamado. Eu sempre falo assim, Frei, porque as pessoas perguntam mesmo, né? Porque, como eu falei, o sacerdócio está muito voltado para o seu fazer, querendo ou não. Então, assim, eu entendo que as pessoas vão falar assim, precisa de padre, precisa ir à missa, precisa fazer confissão, batismo, casamento, por mais que não seja o padre que casa, né? São os próprios noivos, mas precisa, porque é a testemunha autorizada, né? E, então, para os sacramentos eu entendo a necessidade. Mas eu sempre penso comigo o seguinte, que na época de Jesus, ele era tinha 12 ali, e tinha uma população muito grande que acompanhava ele, que precisava dele, mas ele era único, né? Então, a igreja sempre vai necessitar de padres, na verdade, sempre vai faltar todo tipo de vocação, sempre vai faltar, a gente nunca vai estar com demandas incríveis de tudo, a gente vai ter, quer dizer, demanda sempre vai ter, né, na verdade, vai sempre necessitar de pessoas, né? Então, assim, necessidade não fundamenta a vocação, mas sim chamado. A pessoa tem que sentir chamada de verdade para poder exercer isso, né? Porque senão, como está na carta aos Hebreus, Frei, é uma usurpação, né? Que ninguém se sinta
no direito de usurpar essa vocação. Tem que ser chamado de verdade. E eu não me sinto assim. Isso é importante destacar, né? Durante toda a minha vida, fiz todo o processo. E confesso para você que tive várias tentações de pensar na ordenação, né? Porque, igual a gente fala assim, se destaca, é aquele que faz, é aquele que pode estar ajudando de maneira mais efetiva, principalmente pastoralmente, né? Só que, ao mesmo tempo, eu não entendia isso para mim, né? Eu não entendia. Então, não entendia e eu nunca me senti chamado. Eu nunca achei assim, olha, Jesus pede isso para mim. Ele pede para permanecer como frei, para estar com ele, para viver essa consagração, né? Conforme a vida for acontecendo, né? E por mais que às vezes eu também sinta as dificuldades, porque parece assim, o que eu vou fazer da vida? Qual que é a minha função? Né? Porque a gente se pergunta disso, principalmente nessa sociedade onde trabalhar é sinônimo de realmente ser alguma coisa, né? A gente trabalha, a gente faz porque aí a gente se torna alguma coisa, né? Mas a vida consagrada é mais do que isso. Ela é esperança, ela é sinal, ela por si só já fala por si. Ela não precisa de outros elementos, claro. Vai transparecer nas outras coisas que ela faz, mas não que ela necessite disso, né? O frezinho doente que está lá no Convento das Mercês, ele fala por si só, né? A vida dele foi consagrada, ele fez sua escolha, né? E essa escolha é um sinal para nós freis mais jovens, para outras pessoas que vão conhecer a história desse frei, que conhecem, né? Que sabem que ele existiu. Então é isso, é esse sinal, ser sinal de Jesus na vida das pessoas, às vezes não fazendo nada, às vezes só porque você está lá. Por isso que o frei pode ser padre, pode continuar como frei, e cada um é uma vocação, cada um é um chamado, e nem por isso um é melhor que o outro, mas sim um é melhor para o outro. É isso aí, Frei, é isso mesmo, um é melhor para o outro. Porque se complementam, né, Frei? Acho que é a grande ideia, a gente vive no mundo onde nós queremos ser autossuficientes, né? E a vida consagrada, ela vem para quebrar isso, né? A gente não é autossuficiente. A gente vive em comunidade, e às vezes a gente vive lá, enfrenta os problemas da comunidade, viver com muitas pessoas diferentes, que vêm de lugares diferentes, que têm pensamentos diferentes, mas ao mesmo tempo que a gente pode ter briga, a gente também se ajuda, a gente se complementa, né? Quando falta um, a gente sente a necessidade dessa pessoa que faltou, né? Quando estão todo mundo, a gente sente o espírito da comunidade que é viva, né? Por mais que às vezes pareça que o espírito vai devagar, que as coisas vão devagar, mas Deus está ali presente, porque Ele que fundamenta a nossa vida fraterna, né? Jesus tem o seu quarto também no nosso convento, né? Onde Ele mora. Ele está conosco, né? Então Ele vai nos guiando. E é assim. Então a vida religiosa realmente é para mostrar que a gente precisa de ajuda, nós precisamos de apoio, né? A gente não precisa ser tudo o tempo todo, né? Nós podemos aceitar que o outro pode nos ajudar. Sim. Né? Até porque nós não podemos oferecer os sacramentos sem o sacramento da ordem, né? Como também já foi mencionado. Frei, que bate-papo legal. Acredito que o pessoal que está nos acompanhando teve uma claridade melhor sobre o assunto, né? Uma clareza. Espero que realmente você tenha compreendido um pouquinho a diferença de padre e frei, com uma profundidade um pouco teológica, carismática, e também sobre o jeito do nosso olhar, principalmente do Frei Cáter, que com grande alegria esteve aqui conosco, compartilhando este momento no Cappuccino Cast. Frei Cáter, muito obrigado. Obrigado, Frei David, e obrigado a todos os ouvintes também. Paz e bem. E assim, meu querido irmão, minha querida irmã, concluímos o nosso episódio de hoje, a diferença entre padre e frei. E olha, do mesmo modo que você ficou admirado com esse podcast, né? Eu sei que você está encantado com esta nossa partilha, principalmente porque são coisas que a gente não fala todo dia, toda hora, em todo lugar. No outro episódio, assim também teremos uma outra pessoa, um outro convidado, convidada muito especial, que nos ajudará a entender melhor sobre algum tema que edifica a nossa caminhada cristã. Por isso, curta, ouça os outros também podcasts desta nossa central de podcasts da Rádio Evangelizar, da Obra Evangelizar. Esperamos você no próximo episódio. Deus te abençoe. Paz e bem. Paz e bem.